Olá, meus amigos, uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham a partir de agora na nossa jornada de análise, estudo e também autoconhecimento a partir das lições primorosas que André Luiz nos oferece na segunda obra da sua coleção essa intitulada Vida no Mundo Espiritual, e a obra que estamos estudando, a que me referi, é então Os Mensageiros. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, que é intitulado O Desastre de Acelino. Como nós falamos desde o estudo passado, nesse momento do livro, André Luiz está num espaço onde são realizadas atividades de conversação edificante. Os espíritos ali presentes trocam informações sobre as suas experiências, os seus acertos e, em sua maioria, sobre o que os impediu de conseguirem cumprir com o planejamento encarnatório programado, que geralmente estava atrelado à atividade, seja no campo doutrinário, do esclarecimento, principalmente na atividade mediúnica, ou atuando como propriamente médiuns, no sentido estrito da palavra, ou seja, aqueles que veem rotineiramente, ouvem, sentem ou apresentam algum tipo de sensibilidade permanente à presença dos espíritos. Então, Acelino é um companheiro, um personagem que vai então dividir a sua experiência. Diferente do capítulo passado, onde o personagem que relata a sua história nem sequer conseguiu dar início às atividades programadas, porque investiu, digamos assim, o tempo e os recursos que tinha noutras tarefas, apesar do grande conhecimento que tinha, ele nem sequer conseguiu iniciar as atividades que eram programadas. Acelino vai dizer que dera início então às atividades, mas que apresentou em algum momento um comportamento equivocado no sentido de cobrar pelo exercício da faculdade mediúnica do qual estava imbuído, até para conseguir sanar parte dos equívocos que havia realizado na sua última encarnação, e isso vai nos conduzir para o entendimento que o Espiritismo tem dessa comunicabilidade entre os dois planos da vida. É importante que nós lembremos isso. A comunicabilidade entre os dois planos da vida, o espiritual e o material, não foi inventada pelo Espiritismo. Não é propriedade do Espiritismo. Mas o Espiritismo, enquanto ciência, enquanto filosofia, foi a primeira doutrina a dar um tratamento, um estudo metódicos, sistemáticos, racionais a essas questões relativas à mediunidade. Allan Kardec utilizou-se dos métodos científicos de observação e dedução de consequências e teorias para explicar esses fenômenos, apesar de que a ciência do mundo, pelos seus preconceitos, ainda não admite essa possibilidade, mas isso não invalida o fato de que Kardec utilizou-se do método científico para dar o estudo pela primeira vez, digamos assim, então, na história da humanidade, sério, que consiga realmente dar explicações racionais, objetivas para os fenômenos mediúnicos. Quem são os espíritos?
como que eles se comunicam, qual o objetivo dessas comunicações, como identificar os espíritos que se comunicam conosco. Todas essas questões estão estudadas e respondidas lá em O Livro dos Médiuns, que é o maior tratado que a humanidade tem até então a respeito deste tema. Um tratado sério. Mas o Espiritismo também nos apresenta um outro viés, um outro olhar para a questão mediúnica, que a gente pode definir como sendo a mediunidade imbuída dos valores cristãos. Em que sentido? No sentido daquela frase proferida por Jesus quando nos disse: dai de graça o que de graça recebestes. O Espiritismo, não só relativo à questão mediúnica, mas qualquer outra atividade na casa espírita, seja de palestra, seja de assistência, ele não apoia, patrocina cobranças de ordem material. Porque nós entendemos, e aí agora desdobrando isso para a mediunidade especificamente, que essa faculdade não é um patrimônio da pessoa que a possui temporariamente em uma encarnação. É uma faculdade concedida por Deus por meio de preparações que vão programar, inclusive, o organismo biológico para o exercício dessa faculdade, a fim de que o espírito reencarnante nesse corpo possa ter acesso a essa realidade para promover o seu progresso espiritual e prestar um serviço à sua comunidade, no sentido de testemunhar, principalmente como carta viva do Evangelho, e não só como testemunha da existência dos espíritos, aquilo que Jesus veio nos falar a respeito da imortalidade da alma, do aspecto consolador que essa imortalidade apresenta. Então, para o Espiritismo, a mediunidade não deve ser exercida mediante cobrança de qualquer valor, favor ou qualquer outra natureza. Porque ela é uma faculdade concedida por Deus e aquele espírito que vai trazer consigo esse potencial, muitas vezes é um espírito que está na condição do exercício da mediunidade como se fosse, nós costumamos dizer, um prisioneiro em liberdade condicional. É alguém que feriu as leis divinas e, pela misericórdia e pelo amor de Deus, vem na condição de auxiliar ao invés de simplesmente passar pelas dores que causou, nunca por castigo, claro, em nenhuma hipótese, mas no sentido pedagógico. Então é como se eu dissesse assim, ao invés de você simplesmente passar pelos sofrimentos que causou para aprender a não infringi-los a outrem, você vai levar o bem, vai mediante as comunicações mediúnicas que fará, atendendo, por exemplo, os espíritos em sofrimento, compartilhar essas dores com eles, e cada atendimento será uma forma de você duplamente angariar a lição que precisa e viver esse amor que Jesus nos ensina, vivenciar o bem. Por tudo isso, a mediunidade, ao olhar espírita, não deve estar passível de qualquer cobrança. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque o tema do capítulo de hoje é esse. O desastre de Acelino foi incorrer em cobranças desta natureza. Então vejamos o que ele nos traz. Primeiro de tudo, é importante a gente destacar que há um planejamento, mais uma vez, como no estudo realizado na semana passada,
Acelino foi imbuído de um planejamento exercido, melhor dizendo, com muito amor, com muita dedicação. Ele vai dizer que partiu de nosso lar no século findo, ou seja, aqui século XIX, né? Se nós estamos aqui em 1945, século XX, então o século XIX era o anterior. Após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Gente, ele foi assessorado por uma ministra da comunicação que conduziu o caso dele pessoalmente. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Então vejam, para um espírito que incorreu em atitudes não tão felizes diante da lei de Deus, poder reencarnar com a saúde mental e física intacta já é um empréstimo da misericórdia divina. Porque se ele fosse ter imediatamente aquilo de que é necessitado para se quitar com a lei de Deus, digamos assim, ele apresentaria algumas dificuldades de ordem mental ou física, tendo em vista o mal que causou já em experiências anteriores. Mas, como Deus não castiga, como Deus é todo amor, todo misericórdia, Ele nos concede oportunidades de reparação pelo trabalho no bem. Deus não se vinga das criaturas, como nós homens projetamos na divindade. Deus educa as criaturas. E aí então ele olha para um filho desse, como Acelino, e diz: Acelino, nós vamos te conceder uma encarnação com saúde mental e física para que você possa, por meio do trabalho no bem, angariar as lições que você precisa angariar para o teu progresso espiritual e restituir à vida aquilo que você um dia tirou dela. As leis de Deus, sanar as faltas que você cometeu por meio desse trabalho. Então isso é de muita beleza, porque não há pressa de Deus em punir. Primeiro porque Ele não pune, Ele sempre educa, mas todos os recursos de caráter educativo, no sentido de promover o trabalho e não a dor, são utilizados antes de partirmos para os últimos recursos. Antes que Deus possa utilizar-se dos últimos recursos, que são casos extremos de espíritos muito rebeldes, onde a dor prevalece, ele já se utilizou de várias outras etapas, como nós estamos vendo aqui. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. Então, no capítulo passado, a gente também viu, esses espíritos se filiam a falanges espirituais que têm compromissos com o Brasil, no sentido de levar o evangelho, de promover o bem, e estão filiadas a também compromissos com a colônia da qual receberam auxílio. Entretanto, e aqui começa os motivos da queda de Acelino, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho,
e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Então, assim também como no capítulo anterior, esse espírito veio com a programação de viver a escassez por um tempo, para que pudesse, na disciplina do trabalho, afeiçoar-se ao clima de serviço de que era necessitado, até como garantia da execução do seu planejamento. Mas Acelino não aceitou essa condição e foi ele mesmo em busca de aumentar as possibilidades materiais. Não era meu serviço igual aos outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Então vejam que Acelino busca argumentos, entre aspas, racionais para justificar a sua escolha. Quer dizer, outras religiões pagam os seus sacerdotes pelo exercício e pelo tempo que dedicam à instituição. Se nós pagamos por serviços que curam o corpo, por que não devemos pagar por serviços que curam a alma, no sentido espiritual? Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, porque a gente fala isso no movimento espírita, né? Não devemos cobrar porque o patrimônio que nós entregamos aos que nos buscam em súplica de socorro vem dos espíritos, não é nosso. As mensagens, os passes, os fluidos são dos espíritos. Mas até para esse aspecto, Acelino construiu um argumento, que era o seguinte: mesmo que venha dos desencarnados, o trabalho essencial, havia também uma colaboração dele, pessoal, como intermediário. E por isso ele deveria receber contribuição. Eu me recordei agora de uma história famosa que o nosso querido Chico Xavier contava, que em um momento muito difícil do seu contexto familiar, de muita escassez financeira, ele e o pai trabalhavam, mas eram muitos familiares para auxiliar. O pai dele começou então a sugerir que ele deveria cobrar pelos livros que ele psicografava. E ele relutou e tentou explicar para o pai que aquilo não era pertinente, porque as ideias não eram dele. E o pai ficou muito chateado e foi um tanto mais duro com ele. Chico se entristeceu, e aí depois o pai, vendo, né, a sinceridade ali de Chico, pediu desculpas e tudo mais. E brincou que um dia iria, quando desencarnasse, ele vendia bilhetes de loteria, ele iria então parar a roda da loteria para que Chico Xavier pudesse então ganhar. Mas vejam, a mediunidade no exercício sério, ela entende que o capital intelectual ou de fluidos que são utilizados pelo médium de fato não são dele. E na condição de intermediário, mesmo assim ele não pode cobrar, porque lembremos, quem é o médium? É alguém que está em débito, na maioria dos casos, tirando raríssimos casos de mediunidade excepcionalmente missionária, o médium é alguém que está em débito para com a lei de Deus. Então, a sua dedicação, a sua cota de doação particular, na verdade, está o auxiliando a quitar esses desvios que ele ocasionou diante da lei de Deus.
Mas, como cada um vê o que quer e o que lhe é conveniente, então a Celino aqui inventou esse argumento de que, como ele era intermediário, então ele poderia cobrar. O que aconteceu daí para frente? Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas de solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. Se ele cobrava, que tipo de informações que era demandada? Problemas relativos a situações da materialidade da existência. Doenças, finanças, questões afetivas. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. A mediunidade foi direcionada unicamente para resolver problemas relativos à materialidade da existência. O que acontece quando o médium se entrega a esse gênero de atividades? As lições da espiritualidade superior desaparecem, porque os espíritos, e isso nós aprendemos no livro dos médiuns, não vêm nos dar conselhos sobre o que nós devemos fazer sobre as pequenas decisões de ordem material da nossa vida. Trabalhe aqui, trabalhe acolá, tome essa decisão, venda isso, venda aquilo, faça isso para ficar bom daquilo. Os espíritos que estão nos olhando da perspectiva da imortalidade, se tem algo a nos dizer, será algo que possa nos favorecer no sentido de retirarmos um patrimônio espiritual da experiência material que nós estamos vivendo, inclusive as de caráter limitante no sentido financeiro ou de saúde física. Meus amigos, reflitamos sobre isso. Se eles estão na posição daqueles que nos veem do lado de lá, se eles veem com clareza o motivo de nós estarmos nessas circunstâncias que nós consideramos como sofrimento, como é que esses espíritos, se são espíritos sérios, estão a serviço de Jesus? Vem nos dizer o que devemos fazer para nos livrarmos desses problemas. Não faz sentido. A palavra de consolo que eles nos podem dar, de encorajamento, será sempre no sentido de que lições nós podemos retirar dessas circunstâncias. E se dizem algo relativo ao encaminhamento de alguma questão mais específica, isso ainda estará conectado com planejamentos necessários que devem ser cumpridos, mas nunca com a satisfação dos nossos interesses pessoais ou com o fato de simplesmente retirarem dificuldades que estão no cardápio evolutivo, para usar a expressão aqui da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, de que nós necessitamos para o nosso progresso espiritual. Celino diz no outro trecho, eu não coloquei aqui, que ele chegou a zombar do Evangelho de Jesus. Qual a consequência disso? Qual a consequência de um médium se entregar as suas faculdades única e exclusivamente para essas questões de ordem material? Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Ora,
Se você é médium e se vincula à espiritualidade superior, se permanece engajado na construção de um patrimônio espiritual, vinculado ao Evangelho de Jesus, você se cercará de espíritos superiores. Merecerá o suporte deles, o apoio, a proteção deles. Se você insiste em usar a mediunidade para fins imediatos materialistas, você estará cercado de espíritos que se alimentam disso. É da lei. Não é que os benfeitores nos abandonem como alguém que fica magoado. Eles respeitam a escolha do médium. Os negócios delituosos dos homens de consciência viciada, contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis. Então, quem vive só a matéria atrai para si companhias espirituais que se interessam exclusivamente pela matéria. E quando desencarnarem, permanecerão vinculados a essas presenças, porque construíram relações de interesse com elas. Vejam o risco de nós vincularmos a mediunidade a esse gênero de tarefas. O risco que o médium ocasiona para si mesmo quando envereda por esses caminhos. Consequência: a morte chegou, relata Celino, e arrancou-me a fantasia. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites, orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados. Vejam só, esses espíritos que agora prendiam a Celino eram os cúmplices dos encarnados que viviam apenas a materialidade da existência. Eram os espíritos que alimentavam nos encarnados o distanciamento para o seu planejamento encarnatório. Agora cobravam do médium notícias deles. De resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Então Deus respeita o livre-arbítrio, mas Deus também respeita as consequências. Porque seria muito fácil e confortável nós exigirmos que Deus respeite o nosso livre-arbítrio, mas nos socorra quando a consequência não for tão feliz. Aonde estaria o aprendizado, então? Nós, espíritos, estaríamos fechados num campo de experiências inferiores, porque nunca sofreríamos as consequências das escolhas que nós fizemos. Emmanuel, lá na obra O Consolador, para a gente fechar então o tema desse capítulo, nos diz assim: o médium que se arrisca a desviar suas faculdades psíquicas para o terreno da materialidade do mundo está em marcha para as manifestações grosseiras dos planos inferiores. Poderá contrair, onde poderá contrair os débitos mais penosos. Eu queria, para a gente encerrar, trazer um último desdobramento dessa história que a Celina nos conta. Porque alguém poderia perguntar: Marcelo, muitas pessoas buscam o centro espírita porque vivem dificuldades financeiras, dificuldades de ordem orgânica, saúde, desilusões afetivas. Os espíritos, então, não ajudam essas pessoas? Ajudam. Inclusive conduzindo de forma silenciosa, sem alarde, muitas vezes, socorros.
que vão ter impacto na ordem material. Mas esses espíritos estão interessados em ajudar essas almas que procuramos a instituição espírita do ponto de vista de nos considerarem como almas imortais, que vamos deixar o corpo um dia, que vamos deixar o dinheiro aqui, que vamos inclusive nos separar momentaneamente dos afetos que nós temos, do ponto de vista da presença. Eles querem, acima de tudo, nos dizer que nós vamos continuar vivos e que essas experiências são fundamentais para que a gente retire patrimônios espirituais delas. O centro espírita, quando cumpre a sua finalidade séria, não se nega a dar socorro àqueles que o buscam, mas enquanto cumpridor de um dever, porque está vinculado a Jesus no seu compromisso de imortalidade e exercício do bem, o centro espírita orienta, esclarece a respeito da realidade primordial da vida e de onde está o verdadeiro interesse de todos nós que estamos aqui temporariamente vivendo essa experiência. O centro espírita está de portas abertas para qualquer demanda, mas jamais irá mercadejar em torno dos patrimônios espirituais. Porque a mediunidade no centro espírita é com Jesus. E Jesus nos ensinou a não cobrarmos pelo bem que façamos a outrem. Principalmente quando esse bem nos é dado como empréstimo, quando somos apenas administradores dele, como é o caso da mediunidade. Então, são lições que nos ficam aqui da história do caso de Arcelino, que era um mensageiro, mas que faliu na sua missão, porque enveredou para o lado dos interesses pessoais, mercadejando a faculdade mediúnica, desvirtuando a função para a qual ela nos é dada, segundo o Espiritismo nos ensina. Semana que vem nós vamos ter a nossa live de perguntas e respostas. Deixem aí as dúvidas de vocês, as sugestões, os casos, que nós vamos levar tudo isso para a nossa conversa. Um abraço a todos, uma excelente semana, permaneçamos nessa sintonia de reflexão do que André Luiz nos ensina e nos vemos então no próximo sábado. Até lá!